Olá, pessoal. Então, de novo, agora, olha só, bloco anterior falamos, no primeiro, das figuras de palavras, dos tropos. Depois falamos das figuras de sintaxe, que são as de construção da frase. E agora falaremos das figuras de pensamento, ó, pensamento, ideia, sentido atribuído por essa ideia, ok? Figuras de pensamento. Vamos ver aqui então quais são elas. Aí nós temos, ó, as figuras de pensamento constituem processos expressivos que introduzem uma ideia diferente daquela que a palavra normalmente exprime. Estão, portanto, muito mais ligadas àquilo que revela o sentimento que o emissor quis provocar em seu interlocutor do que aos aspectos sintáticos relacionados à construção das orações. Observe que o tempo todo, ó, o que se refere aos aspectos sintáticos são as figuras de construção. Agora, as figuras de pensamento, elas estão atreladas ao sentimento que o emissor quis provocar em seu interlocutor. Importante, olha só. As figuras de pensamento dão ênfase ao aspecto semântico, lógico, né? Ou seja, por meio da exploração do sentido das palavras, é possível suavizar uma ideia, enfatizar o sentido de um termo ou juntar conceitos opostos e por aí vamos, né? Sempre pensando o seguinte, aqui nós estamos privilegiando sentidos. Primeira delas, o eufemismo. Observe, significa suave, suave. Então, o que é o eufemismo? É uma figura de linguagem que consiste na suavização de uma ideia desagradável por meio da substituição do termo exato ou por outro menos ofensivo ou menos inconveniente, agora sempre sem que haja alteração do conteúdo. É um recurso essencial para que haja maior harmonia nas relações sociais, não é? Porque muitas vezes nós deixamos de falar a verdade que é tão agressiva e podemos suavizá-la. Olha só os exemplos de eufemismos. O pobre homem entregou a alma a Deus. Ora, o que é entregar a alma a Deus? Morrer? Quem faltar com a verdade será punido. O que significa faltar com a verdade? Mentir. Olha só que lindo o verso do poema de Manuel Bandeira. Quando a mais indesejada das gentes chegar, qual é a mais indesejada das gentes? A morte. E olha o que eu coloquei para você, um exemplo de eufemismo famoso na história, que na época foi bastante útil, aconteceu quando Dom João II rebatizou o Cabo das Tormentas, né? Era chamado Cabo das Tormentas, ali aquele cabo que marca o encontro dos oceanos Atlântico e Índico, e ele o rebatizou como Cabo da Boa Esperança. Imagine você, o marinheiro está indo, aí ele diz, agora eu vou passar pelo Cabo das Tormentas. Olha como tormenta é uma palavra agressiva. Vou passar pelo Cabo da Boa Esperança? Ora, suavizou bastante a ideia. Aí, exemplo até da própria história, hein? Tome muito cuidado, olha só. O eufemismo é muitas vezes utilizado com um sentido pejorativo e inadequado, geralmente em frases que se referem à morte, né? E que muitas vezes beira até a indelicadeza. A esse artifício dá-se o nome de disfemismo. Então, observe que o disfemismo é o contrário do eufemismo. O eufemismo é um recurso que serve para valorizar. O disfemismo é uma construção viciosa. Olha só, quando a gente se refere à ideia da morte, a gente ouve ir para a terra dos pés juntos, comer capim pela raiz, comer grama pela raiz, vestir paletó de madeira, abotoar o paletó, bater as botas. Essas coisas desrespeitosas que nós brasileiros dizemos às vezes,
constituem disfemismos. Eu vou até pedir a câmera aqui para mim, para eu poder te explicar antes que você fique aí assustado. Eu estou te mostrando como é que essas figuras são, o que são elas, te dando exemplos, mas no final deste conteúdo, o que eu vou te mostrar? De que maneira as mais variadas bancas cobram esse conteúdo em prova. Então, fique tranquilo. Primeiro, nós estamos desvendando os fenômenos e depois nós vamos desvendar como é que esses fenômenos são cobrados nas provas, ok? Voltemos aqui para o nosso materialzinho. Aí agora nós temos a antítese, uma figura de linguagem famosíssima, né? É a antítese, que também é chamada de contraste. É a figura que salienta o confronto de conceitos opostos. Salienta o confronto de conceitos opostos. Observe, anti quer dizer contrário. Tese, radical grego, que significa ideia. Então, a antítese consiste em você unir ideias que sejam contrárias, mas que podem acontecer simultaneamente. Então, vamos lá? É a figura que salienta o confronto de conceitos opostos que podem ocorrer, inclusive, de maneira simultânea numa mesma oração. Na antítese, os conceitos antônimos não se contradizem nem representam uma realidade absurda, apenas se encontram próximos, sendo que cada conceito indica um referente distinto. Observe, toda guerra finaliza por onde devia ter começado: a paz. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Isso é a letra de uma música de Vinícius de Moraes. O mito é o nada que é tudo. Olha que definição interessante de Fernando Pessoa para o mito. O mito é o nada que é tudo. E depois você tem a oração, ó. Quando os tiranos caem, os povos se levantam. A professora colocou uma informação importante para você. A escola literária que mais utilizou a antítese foi o Barroco, justamente por causa da conturbação de sentimentos, de ideias e de desejos que eram tão comuns naquela época, né? Da oposição que o homem travava ferrenhamente entre o corpo e a alma, né? O material e o espírito, a matéria e o espírito, entre a razão e a fé. Por isso a antítese foi uma figura que marcou muito a literatura barroca. Eu até vou pedir a câmera aqui para eu falar sobre isso com você. A antítese é uma das figuras de linguagem mais conhecidas. Acredito que depois da metáfora é a antítese. E você ainda encontra a antítese também lá na argumentação dos textos, porque a antítese é um recurso argumentativo interessantíssimo quando você realça os contrastes para você chegar ao seu ponto de vista, que também é bastante interessante. Agora, claro que eu vou te falar de uma antítese bastante radical chamada paradoxo. Vamos então ao paradoxo. Aí nós temos paradoxo, que é também conhecido como oxímoro. É uma figura de linguagem que se caracteriza pela associação de conceitos contraditórios na representação de uma só ideia. Observe, associação de conceitos contraditórios. A professora vai mostrar para você a antítese. A professora pôs confronto de conceitos opostos. Aqui você tem associação de conceitos contraditórios na representação de uma só ideia. Embora esses conceitos possam parecer contraditórios e lógicos, eles acabam formando uma unidade semântica aceitável que é bem próxima da realidade, né? Então, observe aí, ó. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Caetano Veloso, fantástico Caetano Veloso, só ele para colocar
uma frase dessa: se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Você observa que são dois conceitos em tese contraditórios, mas que casam, né, numa harmonia perfeita dentro deste período. Sendo a sua liberdade era a sua escravidão. Olha o paradoxo do Vinícius de Moraes. Dor, tu és um prazer, ó, Castro Alves. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, né? Que é o poema maravilhoso de Luiz Vaz de Camões. Definição mais perfeita que existe de amor é essa do Luiz Vaz de Camões, desse soneto, né, de amor de Luiz Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Como é que um fogo pode arder sem se ver? É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Importante para você, olha lá. O paradoxo se diferencia da antítese por quê? No paradoxo, os termos contraditórios se referem à mesma ideia. E na antítese, os termos contraditórios se referem a ideias distintas, né? A ideias distintas. Professora, a senhora pode voltar lá e me mostrar isso? Posso. Observe aqui, ó. Tiranos caem, povos se levantam. Duas ideias. Toda guerra finaliza onde deveria ter começado a paz. Tá vendo? Ideias distintas. Agora, observe aqui. Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Ou seja, ao mesmo tempo, era liberdade e escravidão. Caetano Veloso, se você quer me prender, primeiro você precisa me soltar. Dor, tu és um prazer. Ou seja, são ideias contraditórias que se fundem numa única ideia maior. Outra observação que eu coloquei para você. Alguns autores defendem que o termo oxímoro, por ser da área da linguística, é mais adequado do que paradoxo, porque o paradoxo está muito mais atrelado à área da filosofia, né? Daí a gente ouvir dizer que existem pessoas que são paradoxais, né? Paradoxais. O oxímoro já é um conceito da linguística. Então, teoricamente, para figuras de linguagem, ele é mais aceitável. Eu vou chamar a câmera para mim só para te dar um exemplo muito interessante de paradoxo que a gente ouve, ou de oxímoro, né, que a gente ouve no nosso dia a dia. Às vezes você vai comprar um produto, chega à loja e pergunta ao vendedor se ele tem aquele produto, qual é a resposta que você normalmente obtém? O vendedor olha para você e te diz singelamente, tem, mas acabou. Ora, isso é um paradoxo. Você pergunta, você tem tal coisa? Tem, mas acabou? Tem, mas acabou é um paradoxo. E a gente fala isso no nosso dia a dia na maior tranquilidade do mundo, né? E claro, esse paradoxo também você vai encontrar, como eu te falei, dentro ali do campo da filosofia, e você pode encontrar também nas provas de concurso a banca cobrando, ok? Vamos voltar aqui para o nosso materialzinho. Vamos falar agora dela, a hipérbole. De novo, ó, não confunda hipérbole com hipérbato. O hipérbato é uma inversão brusca. A hipérbole é uma figura caracterizada pelo exagero. Olha só, caracterizada pelas afirmações exageradas, às vezes deformações da verdade, com o propósito de dar um efeito expressivo. O tempo todo estamos falando de enfeites, recursos estilísticos. Esse exagero da realidade visa a intensificar ou enfatizar um sentimento ou ação. A hipérbole está muito presente no nosso cotidiano,
na linguagem corrente em construções do tipo: vou chorar rios de lágrimas, dizer 1.000.000 de vezes, eu já te disse isso 1.000.000 de vezes, fulano desconfia da própria sombra, morrer de rir, estou com tanta fome que seria capaz de comer um boi, não é? Essas coisas que a gente ouve por aí, que são perfeitos exageros. Olha só a informação importante que eu quero que você obtenha aqui. A hipérbole é uma figura de linguagem bastante utilizada na propaganda, no discurso publicitário, para dar ênfase a um produto ou serviço, só que muitas vezes ela pode ganhar uma vertente humorística por causa do aumento exagerado, né, que pode ser voluntário ou não, das características desse produto ou desse serviço que se esteja promovendo. Né? De qualquer forma, o que nós sabemos sobre a hipérbole? Que ela é um verdadeiro exagero. Exagero. Aí olha só o que a professora trouxe para você. A hipérbole, por seu caráter enfático, está muito presente nos textos poéticos, como as letras de música, por exemplo. Fiz uma seleção aí de letras de música para você ver que interessante. O Roberto Frejá, né? O Frejá, que era parceiro do Cazuza. Aí olha só que interessante. Por você eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Agora Caetano Veloso. Querer gritar 700.000 vezes. Como são lindos os burgueses. E aí você tem Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1.000.000 de amigos, olha só, 1.000.000 de amigos. Bem mais forte, poder cantar. E aí você tem essa música linda do Gilberto Gil, Esotérico. Pessoas até muito mais vão lhe amar, até muito mais difíceis que eu para você. Que eu, que dois, que 10, que 10 milhões, todos iguais. Que eu, que 2, que 10, que 10 milhões, todos iguais. Então, observe, como é exagero, ela é perfeitamente possível de se encontrar nas letras de música, justamente porque o objetivo maior, neste caso, é dar reforço à mensagem. E agora vamos falar dela, a personificação, que é também chamada de prosopopeia. Aqui nós temos que pensar o seguinte: prosopopeia é de verdade o termo correto da figura de linguagem, o nome correto. Prosopopeia é um termo grego. A personificação já é uma criação mais recente, porque aqui nós temos, personificar. É dar às coisas atribuir às coisas características de pessoas, né? Então, a figura de linguagem é prosopopeia, mas hoje nas provas de concurso ela aparece muito mais como personificação. Aí está, figura de linguagem que consiste em atribuir características, ações e sentimentos próprios de seres humanos a seres inanimados e a seres irracionais, né? Aos animais, por exemplo. A personificação é considerada uma figura de pensamento porque está ligada à compreensão do texto oral ou escrito e tem por objetivo realçar a expressividade da mensagem, possibilitando a criação de um mundo mais poético. Observe os exemplos abaixo. No bloco anterior eu falei para você sobre este verso aí do hino nacional brasileiro. Olha só. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. As margens plácidas do rio ouviram. O que você tem aqui? Uma personificação, porque quem disse que margem de rio ouve algo. Temos também a cantiga popular, O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo é uma flor, a rosa outra flor. Flores não brigam.
E depois nós temos Carlos Drummond de Andrade. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. As casas espiam. É uma personificação. Espiar é ver, vigiar, né? As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Aí olha só, a prosopopeia é uma das figuras mais usadas nos textos literários, principalmente nas fábulas e nos apólogos. Professora, qual é a diferença entre as fábulas e os apólogos? As fábulas são narrativas em que se utilizam animais. Os apólogos são narrativas em que se utilizam coisas, né? Aí, mas a prosopopeia está presente também nas conversas cotidianas, ó, por meio de expressões como a vida é cruel. Ora, vida cruel? O Carnaval da Bahia pede passagem. Carnaval pedir passagem? O Rio pede socorro. A cidadezinha chora a morte do fulano de tal. Ora, essas coisas que a gente diz e sequer percebe que são figuras de linguagem. Aliás, a professora está o tempo todo reforçando para você que as figuras de linguagem são muito usadas no nosso dia a dia, porque nós brasileiros nos comunicamos mais por figuras de linguagem. Agora a professora vai te oferecer a contramão da personificação. Personificar é atribuir atitudes de pessoas. E aqui você tem a reificação. Ora, no latim, res significa coisa. Então, reificar é uma figura de linguagem que consiste em dar tratamento de coisa a pessoas, né? E eu ainda coloquei para você. Embora seja considerada uma figura, ela é muito utilizada com sentido pejorativo. Pejorativo. Então, a reificação está muito menos para recurso e muito mais para construção viciosa. Olha só, no Brasil de hoje é mais fácil comprar um senador do que um vereador. Nas grandes cidades, os passageiros andam empilhados. Ora, observe que você está dando a pessoas tratamento de coisa. Então, isso é reificar. Na personificação ocorre exatamente o contrário. Você atribui atitudes de pessoas a coisas e animais. Então, a personificação é um recurso. A reificação é considerada uma construção viciosa. Muito bem, agora nós vamos a ela, ó, a sinestesia. Sinestesia é uma variante de metáfora que engloba um conjunto geral de percepções e sensações interligadas por processos sensoriais provenientes de diferentes sentidos, né? Então, da visão, do tato, do olfato, do paladar e da audição em uma só sensação. Câmera aqui para mim, por favor. Como é que eu definiria a sinestesia para você de forma bem prática e rápida? Ela é o entrecruzamento de sentidos diferentes. Tato com olfato, visão com tato. Então, você cruza os sentidos de uma maneira bem inusitada para realçar a mensagem. Vamos para o material. Aí nós temos, ó, na sinestesia, a qualidade de um sentido é atribuída a outro sentido, havendo uma mescla das sensações auditivas, olfativas, gustativas, visuais e táteis. Olha só o exemplo. No silêncio escuro do seu quarto, aguardava os acontecimentos. Silêncio escuro. Olha a mistura dos dois sentidos.
Nesse caso, você tem uma sinestesia. Veja Ferreira Goulart. E o pão preserve aquele branco sabor de alvorada. E aí você tem Juliano Fratin com Era uma sonoridade aveludada. Sonoridade aveludada. Carlos Drummond de Andrade também tem um verso de um poema em que ele fala de uma luz pálida e macia. Aí eu coloquei para você, ó, importante. Na sinestesia, a qualidade de um sentido é atribuída ao outro, havendo uma mescla dessas sensações, né? Auditivas, olfativas, gustativas e visuais. Como é um fenômeno totalmente sensorial, que ocorre por meio da memória e pelo excesso de criatividade, os românticos viam os sinestésicos como pessoas de percepção elevada e mais próximas da divindade. Agora eu vou pedir a câmera para mim, para eu te dar o exemplo de sinestesias que nós usamos no nosso dia a dia e, como eu te falei, de forma corriqueira, que a gente nem sequer percebe que é uma sinestesia. Às vezes alguém diz, fulano deu um sorriso amarelo. Olha só, sorriso amarelo. Nós temos mania de dizer, nossa, que perfume gostoso. Olha só, perfume gostoso, não é? Cheiro gostoso. Então, essas coisas que a gente diz no dia a dia também são formas de sinestesia, ok? Voltemos para o material. Aí agora vamos falar dela, a ironia. Olha só, a ironia consiste em expressar ideias ou pensamentos com sentidos contrários, de modo que apresentem um sentido diferente do habitual e produzam um efeito sutil de humor. Com a correta entonação, o falante sugere quais termos estão sendo usados ironicamente, demonstrando ao mesmo tempo, graça e irritação, bem como desagrado com uma situação que pretende satirizar e ou depreciar. Então veja os exemplos aqui, ó. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, que é o Machado de Assis no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Amou-me durante 15 meses, perdão, turma, e 11 contos de réis, ou seja, amou somente enquanto duraram os contos de réis. O ministro foi sutil como uma jamanta e delicado como um hipopótamo. Olha que ironia. A excelente Dona Inácia era mestra na arte de judiar crianças. Mestra na arte de judiar crianças, né? Um texto de Monteiro Lobato. E aí você tem Mário de Andrade, ó. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor, né? Ou seja, burra como uma porta, mas um amor. Lembre-se de que a ironia, ela está muito atrelada, mas é muito atrelada mesmo, à correta entonação que se der à voz, porque senão ela pode não ser compreendida pelo outro e acabar criando um transtorno, né, na comunicação. E aí nós temos a gradação ou clímax, né? A gradação ou clímax é uma figura de linguagem que ocorre quando se encadeiam ideias, semelhantes ou não, numa escala progressiva, aportando maior intensidade à expressão. Na gradação, os termos da oração são fruto de hierarquia, ou seja, podem vir em ordem crescente ou podem vir em ordem decrescente. E aí é preciso que você fique atento, ó. Se eles seguem uma ordem crescente, tem-se o clímax, né? Neste caso, a gradação apresenta uma progressão ascendente que vai se intensificando e exagerando a mensagem transmitida.
protegidas e exploradas. Observe o crescente da informação, ignoradas da lei, da justiça e do direito. É um poema que ela escreveu sobre a mulher da vida, né? Ou sobre as mulheres da vida. Depois você tem essa construção, ó. As pessoas chegaram à festa, sentaram, comeram e dançaram, ó. Vai num crescente. Chegaram, sentaram, comeram, dançaram. Agora, se a gradação clímax é usado quando a gradação se apresenta na ordem decrescente, né? Ou seja, numa progressão descendente, com o objetivo de que mesmo? Suavizar a mensagem. O clímax enfatiza, o anticlímax suaviza. Olha os exemplos que eu tenho. Estava longe, hoje perto, agora aqui. Agora olha Monteiro Lobato. Eu era pobre, era subalterno, era nada. Então você passa a ter a diminuição da ênfase, né? Principais figuras de linguagem e as que são mesmo cobradas nas provas dos concursos. Existem algumas figuras de linguagem que eu não coloquei aqui para vocês, porque elas estão muito voltadas aos textos absolutamente literários e que de fato não são cobradas hoje em nenhuma prova de concurso. Como nosso objetivo aqui é focar exatamente o concurso, sejamos pragmáticos. Vamos ver exatamente aquilo que pode ser efetivamente cobrado nas provas. E no próximo bloco, o que nós vamos ver? Como é que essas figuras de linguagem são cobradas nas principais bancas, nas principais provas. Eu aguardo você. Até mais.